Graça e paz, povo de Deus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Nesse momento eu quero que você fique em pé. Eu vou fazer você se movimentar aí. Quero que você segure na mão da pessoa que está do seu lado. Se não tem ninguém do seu lado, você acha alguém para se colocar ao lado dessa pessoa. É importante nós orarmos juntos, clamarmos ao Senhor, colocarmos diante do Senhor as nossas vidas. A gente sabe, e isso é pregado constantemente aqui na igreja, que o essencial é buscarmos a Deus. As bênçãos são consequências dessa busca, mas nós também precisamos ter um culto onde a gente possa se derramar na presença de Deus, onde a gente possa exercitar a nossa fé com foco na libertação, na cura, na restauração, que Deus é poderoso para fazer. E esse culto é esse culto sexta-feira. Então é um culto onde a gente ora, é um culto onde a palavra é mais voltada para esse tema, a temática da cura, a temática da libertação, né? É meio estranho a gente ter um culto de libertação e vir aqui pregar sobre doutrina, né? Fica meio desconexo a coisa. É que nem o culto de ensino, tem ensino no culto de ensino, né? Senão fica incoerente, né, as coisas. Mas eu quero que você comece a pensar em libertação nessa noite orando. Quero que você dê a mão aí ao seu irmão. Lourenço, não tem nem que pegar na mão do irmão Kleber, viu? Isso não vai atrapalhar em nada aí a masculinidade dos irmãos. Fica tranquilo, né? Vamos orar nesse momento. Vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha derramar poder, unção neste lugar. Que as cadeias venham ser quebradas, sejam elas humanas, sejam elas espirituais. Vamos pedir para que o Senhor venha movimentar a sua unção sobre as nossas vidas nessa noite. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, aqui nós estamos, meu Pai, após um período de retiro espiritual, onde nós fomos tremendamente abençoados, meu Pai, nesses dias, visitados pelo Senhor através da ministração da Tua Palavra, através dos louvores, meu Pai. O louvor e a adoração ali, ó Deus, foi algo tremendo ali naquele local, Senhor. Fomos levados à Tua presença através dos louvores, através da adoração, através, ó Pai, do ministério dos levitas, ó Deus de Cristo, nesse tempo, nessa nova aliança, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, fomos levados também à Tua presença pela palavra do Senhor, a palavra que foi pregada com unção, com autoridade, com poder aos nossos corações. E nessa noite, meu Pai, nós estamos aqui para declarar que o Senhor é Rei, que o Senhor é Deus, que o Senhor governa tudo e todos, que nas Tuas mãos estão a engrandecer e o dar força ao cansado. O Senhor mesmo nos diz na Tua santa palavra que o Senhor é o Deus que sara o seu povo de todas as suas enfermidades. Portanto, o Senhor é Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que liberta o seu povo das suas doenças, das suas angústias, das suas enfermidades. E nós estamos aqui, ó Deus, certos dessa verdade, seguros, meu Pai, firmados nessa verdade, confiados em Ti e na Tua palavra, porque ela é a verdade que não muda. O Senhor mesmo diz que a Tua palavra, ela é a verdade e ela não passará. Ó Deus, passarão os céus e a terra, mas a Tua palavra, ela permanece para sempre, aleluia. E aquele que faz a vontade do Senhor também permanecerá. Andai a surimi cantaramanaias, andesse omenei andaramassou, demanto ide rassub andaramachai. Deus de glória e poder, nós declaramos a Tua vitória neste lugar, nós declaramos a Tua bênção neste lugar, nós declaramos o Teu agir neste lugar, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Nós declaramos que o Senhor é Deus, ó Pai, para operar em qualquer situação na vida das pessoas que estiverem aqui, Senhor, neste lugar, porque não há impossíveis para o Senhor. Aquilo que é impossível aos homens é perfeitamente possível ao Senhor, aleluia, em nome de Jesus Cristo. Agora, move, ó Dei que ouva súbia, demanda e assou de rai, andar a basuri me canteremanaias. Move com a Tua unção, move com o Teu poder, move com a Tua graça, move com o Teu Espírito Santo neste lugar, nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Cadeias comecem a ser quebradas, cadeias comecem a ser rompidas, barreiras comecem a ser destruídas, em nome de Jesus. Que a glória do Teu santo nome, oh Andai Súbia, se manifeste sobre este lugar nesta noite. Aqui está o Teu povo, aqui está a Tua igreja, aqui está, ó Deus, ó Pai, as ovelhas do Teu pasto, aleluia, em nome de Jesus Cristo.
Move, ó Dei que ovassubi anderécia, arquiministias narcomonderquécia, arminiandereguassuri micaias, andai que mendekevia subicovas nabrachai, alamanderevassuri micantaramandaravácias, hermestias narcomonderquécias, anderevassuri micovas lubricantaramanaias. Deus de glória, em nome de Jesus, eu quero ver a tua glória, meu Pai, eu quero ver o teu agir, eu quero ver o teu mover, ó Deus, neste lugar, nessa noite, que nós não venhamos aqui apenas, ó Deus, para marcarmos, meu Pai, presença, ó Deus, para batermos ponto na igreja, não é esse o propósito é termos uma experiência, ó Deus, transformadora com o Senhor, que nos liberte, que nos transforme, que nos leve para mais perto de Ti mesmo, aleluia, em demanto, em nome de Jesus Cristo. Agora manda, ó Deus dos céus, ó Pai, a bênção, manda dos céus, Senhor, o milagre, manda dos céus as soluções, manda dos céus, Senhor, ó Deus, a resposta, ó Deus, que vai trazer, ó Deus, satisfação, ó Pai, ao coração daquele que precisa, ó Deus, ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, Pai, ó Deus, move no físico, move no espiritual, move em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, enche este lugar de glória, enche este lugar de poder, enche este lugar, ó Deus, com o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Agora nós Te louvamos, nós Te exaltamos, nós unimos a nossa fé, as nossas mãos, as nossas vidas, para juntos buscarmos a face do Senhor. O Senhor é Deus, e nós somos Teus filhos, e assim nos colocamos diante do Senhor em oração agora, ó Deus, crendo no Teu agir, crendo no trabalhar do Senhor em favor do Teu povo, que aqui se reúne nesta noite, os que já estão aqui, e os que porventura se unirão a nós ainda nesta noite, chegarão a este lugar, estarão conosco aqui, para juntos darmos honra, glória, louvor e adoração ao Teu santo nome. Andai a surimicanta aramanaias, demandai a subicanta aramá, seremenei andaramassou. Em nome de Jesus, ó Deus, revela-te ao Teu povo, Senhor, revela-te no pessoal, ó Deus, de cada um dos Teus filhos que aqui se encontram, ó Deus, fala com eles, mexe na vida deles, toca onde eu não posso, mexe onde eu não consigo mexer, age aonde só o Senhor pode agir, aleluia, em nome de Jesus. Mostra a Tua face, mostra a Tua glória ao Teu povo nesta noite, porque grande é o Senhor no meio do Teu povo. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos, aleluia, em nome do Senhor Jesus, amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor, aleluia. Os irmãos podem se assentar nesse instante. Vamos começar o nosso culto. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo 21, fala de um homem chamado Jairo, e diz que ele era um principal da sinagoga judaica, e que esse homem, ao ver a sua filha terrivelmente doente, ele buscou ao Senhor Jesus. E diz assim: e passando Jesus outra vez num barco para outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão, que o apertava, e certa mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito nas mãos dos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que o sabia que lhe havia acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal.
Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para quem fadas o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Amém? Não temas, crê somente. Irmãos, aqui nós temos a história de um homem que foi procurar a Jesus porque queria uma cura para a sua filha. Ele não estava ali buscando nada para si mesmo, ele estava ali buscando algo para alguém que ele amava. Ele estava ali na presença de Jesus, mas olhando para uma pessoa que não estava com ele. Ele estava na presença de Jesus, mas com o seu coração, com a sua atenção voltada para uma pessoa que estava na sua casa. Ele estava ali, mas a pessoa por quem ele estava buscando não estava ali. E muitas vezes, esse é o retrato da vida de muitas pessoas da igreja. Às vezes você está aqui, mas com o seu coração preocupado com alguém que não está aqui, com a sua atenção voltada para alguém que não está aqui, com a sua fé voltada para Jesus, mas pensando naquilo que você quer que Jesus faça na vida de alguém que não está aqui. E eu quero dizer para você nessa noite, assim como Jesus operou na vida daquela menina através da vida de Jairo, Deus vai operar na vida de alguém através da sua vida aqui neste lugar, porque você está pagando o preço de crer, e quem crê verá a glória de Deus. Buscar a Deus é uma atitude muitas vezes altruísta, é uma atitude muitas vezes que exige de nós a capacidade de deixarmos as nossas coisas de lado para pensarmos em outras pessoas. E é isso que aquele homem fez. Ele foi buscar a Jesus, pensando em alguém que ele precisava ver curado, porque aquela vida lhe era preciosa, aquela vida lhe era importante. E eu pergunto a você que está aqui nessa noite: tem gente lá fora que você quer que Deus faça uma obra na vida dessa pessoa? Alguém aqui que está nessa posição, levanta sua mão aí, por favor. Então eu quero liberar uma palavra para você. Deus, Ele honra a fé daqueles que não desistem. Deus honra a fé daqueles que o buscam. O Senhor honra a fé daqueles que não desistem de amar e buscam a presença dEle, por amor a essas pessoas que precisam da sua cura, da sua libertação, de uma transformação de vida que só o Senhor pode fazer. E eu quero dizer para você, querido, só Jesus pode fazer aquilo que precisa ser feito lá fora. Eu quero dizer para você, você está no lugar certo. É aqui que nós podemos encontrar com esse Jesus. É aqui que nós podemos colocar a nossa vida diante dele, nos derramarmos, fazermos que nem Jairo, nos prostrarmos diante do Senhor, sermos humildes, né, e dizermos ao Senhor: Senhor, eu já tentei, mas eu não consigo, mas eu creio que o Senhor é poderoso para fazer o que eu não consigo. Eu creio que o Senhor pode onde eu não posso. Eu creio que a sua mão alcança onde a minha mão não alcança. Eu creio que o Senhor atinge aquilo que as minhas palavras não atingem mais. O Senhor é Deus para fazer. Então nós precisamos crer, né? Se nós cremos que há libertação na nossa busca por Deus, nós temos que exercitar isso pela nossa fé, exercitar a nossa fé focando nesse propósito. Aquele homem, ele pagou o preço de buscar a Deus, de buscar o Senhor Jesus. E eu quero dizer para você, querido, aquele homem, ele começou uma caminhada com Cristo. Diz a palavra de Deus que ele chegou diante de Jesus e ele colocou ali o seu problema, e aí Jesus disse: eu vou com você. A partir daquele momento eles começaram a caminhar juntos, e aí uma multidão se uniu àquela caminhada. Ou seja, o processo que precisava ser feito na vida daquele homem atraiu uma multidão de pessoas, atraiu uma multidão de gente que não tinha nada a ver com aquele processo, mas aquele processo foi usado para que outras vidas pudessem também serem abençoadas. Ou seja, nos dias ruins da vida de Jairo, o seu problema foi um instrumento que Deus usou para curar uma mulher que tinha um fluxo de sangue, né? Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue encontrou Jesus no meio do caminho. Por quê? Porque Jesus estava caminhando com Jairo. Jesus saiu com Jairo aquele dia para resolver um problema, e no meio da caminhada, o problema de outras pessoas foram sendo resolvidos. O que eu quero dizer para você, querido, nessa noite: nos dias ruins da sua vida, você ainda pode ser bênção na vida de alguém. Nos dias ruins da sua vida, você pode ser bênção na vida de alguém. Às vezes o teu processo de cura não é só seu, é de outras pessoas. Às vezes você está olhando só para aquilo que Deus precisa fazer na sua casa,
mas você não está percebendo que junto com você, mais gente está começando a se movimentar, mais gente está começando a caminhar em direção a Jesus, mais pessoas estão se levantando para acreditar da maneira como você acredita, mais pessoas doentes estão sendo curadas. Por quê? Porque no meio dos seus dias ruins, Deus usa o seu problema para ser um canal de bênção para outras pessoas. A busca de Jairo, ela não terminou quando a mulher do fluxo de sangue foi curada. Ele teve que prosseguir, ele teve que continuar caminhando, ele teve que ir adiante, mas houve cura no meio do caminho, houve cura na vida de outras pessoas. Antes de Jairo ver o milagre chegar na sua casa, o milagre chegou na vida de outras pessoas que começaram a andar ali junto com aquela multidão, que em função daquela caminhada de Jesus com Jairo, começaram a se mobilizar também para fazerem parte daquele cortejo, ou daquela caminhada, enfim, daquela caminhada rumo à casa de Jairo, porque o alvo era a casa de Jairo, tudo terminaria lá, né? Mas até chegar lá, muitas coisas estavam acontecendo no meio do caminho. Então tem muita coisa que está acontecendo no meio do caminho. Tem muitas coisas boas que estão acontecendo no trajeto da sua caminhada com Jesus. Talvez você chegue aqui nessa noite e fale assim: pastor, estou buscando, não chegou ainda, não veio ainda, não aconteceu ainda, estamos no meio do caminho. Então persevere, né? Você foi chamado para perseverar, você não foi chamado para ficar no meio do caminho. Vá até o fim. Jesus faz a diferença na vida daqueles que continuam caminhando com Ele, mesmo não tendo recebido a bênção que precisavam receber. Jairo continuou caminhando com Jesus, mesmo quando Jesus não tinha curado a sua filha. Jairo estava caminhando com Jesus, não tinha recebido a bênção, mas estava caminhando com Jesus. Amém, irmãos? Continua caminhando com Jesus. Não recebi a bênção, mas estou caminhando com Jesus. Não recebi a solução, mas estou caminhando com Jesus. Estou caminhando com Ele. O seu grande desafio é caminhar com Jesus, e a sua grande vitória é continuar caminhando com Jesus. Quem não desiste de caminhar com Jesus, vai ver lá na frente o resultado dessa caminhada se materializando em vitória, se materializando em milagre, se materializando em restauração de vidas, vidas que você ama, vidas que estão ligadas a você. Mas não desista, não desista, né? Não desista, continue caminhando com o Senhor Jesus, continue acreditando que nessa caminhada algo tremendo está acontecendo. Eu acredito, irmãos, que antes de Jesus trabalhar na vida da filha do Jairo, Jesus trabalhou no coração do Jairo, né? Jairo estava ali sendo trabalhado pelo Senhor, de modo que aquela caminhada não foi só em função da filha, mas foi em função dele próprio. Ele precisava alicerçar a sua vida em Cristo, ele precisava realmente tomar posse da sua fé em Cristo Jesus, e isso não vem do dia para a noite, isso vem na caminhada com o Senhor. Então o Senhor está trabalhando isso no seu coração, Ele está estruturando você, Ele está trabalhando em você. Então enquanto as coisas não acontecem na vida do outro, fique tranquilo que já está acontecendo na sua, está acontecendo na sua vida, está havendo mudança no seu interior, Deus está te fortalecendo de dentro para fora, né? Mas chegou um momento em que no meio da caminhada, depois que a mulher foi curada, algumas pessoas que eram muito ligadas ao Jairo, que estavam na casa dele, chegaram e disseram para o Jairo: olha, encerra a caminhada, encerra, porque a sua filha que estava doente morreu, não adianta mais, não incomode mais o mestre, né? Aceite a derrota, aceite que essa situação não vai ter mais solução, aceite que você fez tudo que podia, mas não tem jeito. E naquele momento Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, não temas, crê somente, não temas, crê somente. Ou seja, a coisa ficou pior, estava ruim, estava difícil, ficou impossível. Não temas, porque eu ainda sou Deus para fazer o impossível acontecer. Eu quero dizer para você uma coisa, querido: às vezes a situação da nossa vida que não estava bem,
de repente ela fica pior. E aí o que acontece? As vozes vêm dizendo: desiste, abandona. O que estava ruim piorou, o pior aconteceu, a situação chegou ao seu nível máximo de dificuldade, não tem mais jeito. E aí muitas vezes a gente é tentado a ouvir a voz das pessoas, a voz do mundo, que muitas vezes é a voz da incredulidade, é a voz baseada nas possibilidades humanas, porque é a voz da razão. A razão humana trabalha com as possibilidades humanas. Então, quando o ser humano ele vê uma situação que a capacidade humana não alcança, naturalmente ele diz: é hora de desistir. Só que eu quero dizer para você, eu e você que estamos aqui, nós não vivemos pela razão, nós vivemos pela fé. E a fé, ela não trabalha com as possibilidades humanas, ela trabalha com as possibilidades divinas. E para Deus, tudo é possível ao que crê. Você que está aqui nessa noite, você não trabalha com as possibilidades humanas, você trabalha com as possibilidades divinas. Você não está preso à razão, porque a fé, ela te leva a transcender os limites da razão e ver o impossível acontecer. Se você tiver fé para crer, você vai ver o que a sua fé é capaz de fazer. O que aquela mulher do fluxo de sangue disse para si mesma? Às vezes a gente tem que conversar com a gente mesmo. Às vezes eu tenho que dizer: Gaudilei, creia mais. Se eu tão somente tocar na orla do seu manto, o que ela disse? Eu serei curado. Mas muita gente estava tocando em Jesus, sim ou não, irmãos? Mas só ela foi curada, porque a fé, ela é muito pessoal. A fé que eu tenho é muito pessoal minha, como a fé que o Jorge tem é algo muito pessoal do Jorge. Aquela mulher tinha uma fé capaz de crer que capaz de crer que se ela tão somente tocasse na orla do manto de Jesus, ela sairia dali curada. E ela foi curada. Então por isso eu digo para você: não tem limites para aquele que crê. Nós podemos crer, Deus vai responder a nossa fé, Deus vai agir para que esta fé que está no seu coração seja honrada. Todos nós que estamos aqui temos lutas, todos nós que estamos aqui muitas vezes vivemos batalhas que estão relacionadas à nossa vida ou à vida de alguém, e nós temos que lutar dessa forma. Nós temos que crer, nós temos que buscar. Depois de buscar, nós temos que caminhar com Jesus, mesmo Ele não tendo feito o que nós precisamos que Ele faça, nós continuamos caminhando com Ele. E aí no meio do caminho a situação ficou mais difícil, a gente tem que continuar crendo. Não temas, amém? Fala para o seu irmão: e não temas, crê somente. Irmãos, na Bíblia tem 94 não temas. Eu já vi um discurso de alguém que uma vez disse que tem 365 não temas. Mas se você olhar nessa Bíblia aqui traduzida aqui, você não acha 365 não, você acha 94, né? E diz que existe uma tradução hebraica lá, onde algumas palavras que não estão traduzidas aqui são traduzidas como não temas. Nessa Bíblia tudo bem, você consegue achar 365 não temas. Mas como eu tenho que trabalhar em cima dessa aqui, eu vou dizer para você, tem 94 não temas, que para mim já é bastante, né? Não temas ou não temais. E quando Deus ele diz não temas, você pode animar o teu coração, porque por trás do não temas de Deus tem cura, tem milagre, tem restauração, tem vitória. Quando Deus diz não temas, Ele está dizendo: não se preocupe, porque eu vou agir nessa situação. É isso que Ele quer dizer para mim e para você. Quando Ele diz: Jorge, não temas essa situação que você está passando hoje. Por quê? Porque eu já estou agindo nela, porque eu vou trabalhar nessa situação, porque eu vou fazer algo dentro dessa situação. Então não temas, não temas, não temas. Quando o Senhor apareceu para Eliseu e Geazi diante daquele cenário de guerra onde estava o exército sírio, e Eliseu só via o exército sírio, e Eliseu via
um outro exército, Eliseu disse para Geazi: não temos, mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Em outras palavras, Eliseu conseguia ver, além do problema, a solução que Deus já tinha preparado. O nosso problema é que nós somos que nem Geazi, a gente só vê o problema, a gente só vê a desgraça, a gente só vê a dificuldade. Aí a gente tem que orar como Eliseu orou: abre os olhos de Geazi, meu Pai, para que ele possa não apenas ver o problema, mas para que ele possa contemplar a solução que o Senhor já providenciou para essa situação. E aí quando ele ora, Geazi abre os olhos e vê carros de fogo, anjos, vê o exército celestial ali em torno de todos eles, e o coração dele se acalma. Quero dizer para você, querido, não temas, porque para o seu problema já existe uma provisão de Deus. Para o seu problema já existe uma solução de Deus preparada. Abra os olhos espirituais para ver além do que você tem visto. Não temas, crê somente. O que o Senhor está pedindo de mim e de você? Fé. Crê somente, acredita, não desanime, não fraqueje na sua capacidade de crer. É como se eu estivesse dizendo assim: para mim fazer eu só preciso de uma coisa sua, a sua fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que Tiago diz: se você tiver que pedir algo a Deus, peça com fé, não duvidando em vossos corações, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é agitada e sublevada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá algo do Senhor. Deus não trabalha na dúvida, Deus trabalha na fé. Você acredita que Deus cura? Você acredita que Deus liberta? Você acredita que Deus restaura? Então mantenha firme a sua fé, porque o diabo, ele está fazendo de tudo para roubar a sua fé. Porque a fé, irmãos, além de ser o caminho pelo qual Deus trafega as bênçãos até nós, a fé também é um escudo com o qual nós podemos apagar o quê? Alguns dardos, todos os dardos inflamados do maligno. Então existe a armadura do Espírito em Efésios 6, capítulo 6, do versículo 12 em diante. Aí vai falando da couraça da justiça, do cinto da verdade, dos calçados do evangelho da paz, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, capacete da salvação. Aí ele fala do escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando o apóstolo Paulo fala do escudo da fé, o apóstolo Paulo, ele está se referindo ao escudo romano. O escudo romano, ele era da altura da pessoa. Então quando a pessoa colocava o escudo, nada atingia. As flechas vinham, batiam no escudo e ele não era atingido. O escudo que Deus coloca sobre você quando você tem fé, ele te cobre inteirinho. O inimigo não consegue te atingir. Então para o inimigo te atingir, o que ele tem que fazer? Tirar o seu escudo. Amém, igreja? Tirou o escudo, aí fica fácil, né? Então o que acontece? Todos os dias ele está tentando roubar a sua fé, tirar a sua fé, aniquilar a sua fé. Mas nessa noite eu quero declarar que Deus é Deus que está colocando fé no seu coração. Deus é um Deus de fé, Deus é um Deus da palavra, Ele cumpre a sua palavra. A palavra de Deus nos diz que Jesus disse para Jairo: não temas, crê somente. E Jairo continuou firme e foi com Jesus até a sua casa. Chegando lá, Jesus olhou para a menina e disse: ela não está morta, apenas dorme. Mas estava morta. Só que ali havia alguns zombadores, pessoas que estavam ali e olharam para Jesus e zombaram do que Jesus falou. E muitas vezes na nossa vida existem aqueles que zombam do trabalhar de Deus, do agir de Deus. Eu lembro que nesse período de carnaval,
A Baby Consuelo, Baby Brasil agora, falou do arrebatamento da igreja, falou do Apocalipse, que as pessoas precisam se preparar para isso. Virou alvo de zombaria, sim ou não? Muitas pessoas zombando, criticando. Mas eu quero dizer para você, querido, Deus está trabalhando. Quantas pessoas vocês acham que não ficaram curiosas para saber sobre isso? Isso tudo bombou em todas as redes sociais, só se fala disso. Quantos crentes desviados será que não passaram a repensar na sua vida por causa dessa temática, né? E aí outras pessoas saíram em favor dela, pessoas que são do mundo aí do mundo artístico, que eu nem imaginava que conhecesse a Deus, falando que realmente Jesus vai voltar e que o povo levar a sério a palavra de Deus. Ou seja, gerou um burburinho, mas ela foi alvo de zombaria, sim ou não? A zombaria das coisas de Deus existe hoje, vai existir até os últimos dias, e não fique triste com o que eu vou falar, vai aumentar, né? Nós temos um tempo de muita hipocrisia na terra, onde as pessoas dizem assim: nós temos que preservar o direito ao culto de tal religião. Aí, se você fala de tal religião, você é criticado, você é penalizado por lei. Mas no carnaval eles pegam e zombam da fé cristã, arrastam Jesus por aí e acham que isso não vai dar em nada, né? A palavra de Deus diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. Ou seja, de Deus não se zomba, não se brinca com Deus, não se zomba das coisas de Deus. Porque, irmãos, porque Deus, ele é fiel e zeloso por tudo que é dele. Eu nunca vi Jesus na Bíblia irado, só uma vez, quando ele chegou no templo e ele viu as pessoas comercializando ali animais defeituosos para prestar culto ao Pai. E ele diz: a casa do meu Pai não é comércio. E ele ficou, irmãos, indignado. E ali se cumpriu aquele texto que está no livro de Salmos, que diz: o zelo pela casa do Senhor me consome. O Senhor tem zelo por tudo aquilo que é santo, por tudo aquilo que é sagrado, né? Hoje nós estamos vendo as pessoas zombando de Deus. Esses dias eu vi aí no Instagram um videozinho, estava assim: Jesus ou inferno? E as pessoas que estavam ali naquele grupo dizendo que elas preferiam o inferno do que Jesus. Ou seja, estamos chegando num tempo em que as pessoas elas estão perdendo completamente a noção do que elas estão escolhendo para as suas vidas, renegando o Filho de Deus, né? Dando as costas para a salvação, dando as costas para a graça do Senhor. Então a zombaria estava naquela casa. E eu vou dizer uma coisa para você: os zombadores, eles terão voz até o momento em que o milagre não acontecer. Mas a partir do momento que o milagre aconteceu naquela casa, todos os zombadores tiveram que se calar, para dar voz àqueles que abriram a boca para louvar e exaltar o nome do Senhor. E eu quero dizer para você, querido, talvez tem muita gente que está zombando de você. Talvez tem muita gente que olha para você, para a sua busca, e está zombando, está criticando, está rindo, mas isso só vai até o momento em que o milagre acontecer. Porque na hora que Deus fizer, os zombadores se calam. E aí aqueles que adoram o Senhor levantarão as suas vozes em louvor e adoração àquele que faz as coisas acontecerem. Então eu quero declarar sobre a tua vida que vai chegar um momento em que Deus vai colocar fim à voz dos zombadores, para dar voz aos adoradores, para dar voz àqueles que exaltam, glorificam e